A NSZD é uma técnica de remediação passiva, principalmente aplicável a áreas contaminadas com El Nepo. Essa técnica vem sendo implementada amplamente nos Estados Unidos e vem ganhando algum espaço também aqui no Brasil. Para falar um pouco sobre esse assunto, sobre os principais desafios que a gente tem enfrentado aqui no país, eu convidei meu amigo Diego Silva para falar um pouco sobre a NSZD. Muito obrigada pela sua presença, queria te convidar a se apresentar. Beleza, bom, primeiramente queria agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa. Sou o Diego, sou engenheiro ambiental, formado pela Unesp Sorocaba, me formei em 2012. Desde o começo da minha carreira, comecei a trabalhar com áreas contaminadas. Eu fiz estágio lá com o grande Marcos Tanaka. Depois disso, eu comecei a trabalhar um pouquinho com outros tipos de atividades do meio ambiente, como licenciamento, outorgas. Mas logo depois eu voltei para áreas contaminadas. Eu estou aqui até hoje, então faz mais ou menos uns 9, 10 anos que eu trabalho com isso. E além da Faculdade de Engenharia Ambiental, eu sou formado em uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e em remediação de áreas contaminadas. Então, primeiramente, né, o que é NSZD? A gente sabe que é uma técnica que pouca gente conhece, que pouca gente trabalhou, então vamos começar pelo básico. Né? O que é NSZD? Bom, um dos temas que eu mais gosto no gerenciamento de áreas contaminadas é a atenuação natural monitorada. E a NSZD é basicamente uma alteração dessa atenuação natural. Então, Natural Source Zone Depletion é basicamente a avaliação de diferentes processos naturais, então processos físicos, químicos e biológicos. Alguns desses processos são volatilização, dissolução, sorção, além da biodegradação, que utiliza os próprios micro-organismos. E todos esses processos promovem a degradação e a diminuição de massa, mobilidade, enfim, dos contaminantes. Então, a atenuação natural, a definição é muito parecida, porém ela foca basicamente na fase dissolvida e o NSZD foca bastante na fase livre. Então, resumindo em poucas palavras, é a degradação natural da fase livre, do produto em fase livre. Uhum. E quais são as principais condições para você aplicar NSZD? Assim, quais são as premissas básicas para você conseguir aplicar NSZD em um site? Boa. Eu vou utilizar um exemplo de um site onde a gente está avaliando isso, que eu acho que fica fácil para a gente entender todos esses processos. Então, nesse site, a gente fez uma investigação bastante robusta, né? Uma investigação em alta resolução. A gente utilizou algumas ferramentas como OIP, HPT, muitas coletas de solo, para a gente conseguir entender muito bem qual é o comportamento desse produto em fase livre. Então, a gente sabe que em algumas áreas, a gente tem em alguns poços mais de 1 metro de fase livre, então a gente tem uma quantidade muito grande de produto lá. Porém, a gente avaliou de diversas formas, a gente entendeu que nos poços ao redor dessa área, por exemplo, a gente não está encontrando TPH em fase dissolvida. Então, apesar da grande quantidade de óleo que a gente sabe que tem numa determinada área, nos arredores dela a gente não tá vendo essa mobilidade, essa solução do produto em fase livre. Então, esse é um ponto bastante importante, né? A gente também fez alguns ensaios de transmissividade e a gente identificou que os valores de transmissividade estão muito próximos do limiar, de acordo com os documentos do ITRC, por exemplo, que é o mínimo que a gente precisa para conseguir extrair. Então, ele está ali no limiar, provavelmente a gente não vai conseguir extrair um grande volume com base, né, nesse valor de transmissividade. Então, a gente sabe que ali a melhor forma de resolver esse problema não é com um método físico de extração. Então, esse é um outro ponto, a transmissividade. A gente também, ela está mais ou menos relacionada com a condutividade hidráulica, então nesse site o solo é composto basicamente por solos bastante finos, né, como silt arenoso, silt argiloso. E a gente percebeu que a gente calculou, né, a condutividade hidráulica e a condutividade média ali está 10 a menos 6 centímetros por segundo. Então, também a condutividade não é muito alta. E além disso, a gente, como estou explicando, a gente foi avaliando o problema de várias formas, justamente para a gente ter um arcabouço bastante robusto, né, de informações, para a gente conseguir tomar essa decisão. A gente também avaliou bastante várias amostras desse produto, para a gente entender quais são as características dele, né? Qual que é a composição química, isso. E a gente viu que ele é um material
mais degradado, então ele já é um material bem antigo, ele não tem mais aquela fração volátil, porque a gente fez várias análises, tanto na água subterrânea como análise de vapor e do próprio produto. Então, o que sobrou hoje desse produto é uma massa, as frações mais pesadas, né? Então, aliado essa informação com a avaliação de risco que a gente fez, a gente também não está tendo risco de intrusão de vapores, então a gente não está vendo a volatilização desse produto e ele não está trazendo risco para os trabalhadores daquela área com base nessas características. Então, a gente está vendo que o produto ele é pouco móvel, o site ali, a geologia também não facilita essa extração física. Ele não está trazendo risco imediato para o pessoal que trabalha ali, para os trabalhadores daquela área. E a gente não está vendo essa dissolução dele, né? Uma outra coisa importante relacionada a esse modelo conceitual é que a maior parte desse produto está dentro de um galpão onde ele é bastante ativo, né? A gente tem uma quantidade muito grande de equipamentos, então uma técnica de remediação mais agressiva também seria muito difícil, porque a gente não consegue parar a atividade produtiva daquele site, né? Então, com base em todas essas informações, a gente imaginou que a NSZD pode ser uma boa aplicação, até porque a gente já conseguiu coletar alguns dados de fase dissolvida, por exemplo. A gente encontrou concentrações de metano em alguns poços próximos dali, então a gente já conseguiu levantar algumas informações e a gente já tem uma certa ideia de que a degradação já está ocorrendo, a gente só precisa avaliar para entender se essa degradação realmente ela vai ser suficiente para dar conta de todo esse tipo de produto. Uhum. Algumas outras coisas que acho que também pode ajudar, uma avaliação microbiológica, né, para avaliar se os parâmetros microbiológicos também contribuem ou não para a degradação daquele produto. Uma modelagem matemática de fluxo e transporte que permita você avaliar se aquele cenário está estável ou não está estável, enfim, acho que também contribui. E até uma avaliação do cromatograma, né, da avaliação da análise química de TPH, ver como que ele está se comportando, pedir isso para o laboratório justamente para avaliar, né, se é um produto mais degradado, menos degradado. Então acho que essas linhas também contribuem, assim. Você comentou que o site que você está falando, né, ele tem presença de solos principalmente finos. Aí falando um pouco sobre isso, né, sobre como a característica do meio contribui ou não contribui para a aplicação da NSZD, o que deve ser levado em consideração, falando de meio físico? Boa, essa é uma boa pergunta também. Uma coisa bastante importante que a gente está querendo entender com a NSZD é esse material que está ali hoje, ele vai se movimentar e trazer risco para as pessoas que trabalham aqui dentro daquela área. Algumas características são bastante importantes, né? Uma delas é justamente a condutividade hidráulica. Então, quanto maior a condutividade hidráulica, maior é a possibilidade desse material se dissolver e acabar se movimentando e atingindo novos receptores. Então, a condutividade hidráulica é um parâmetro bastante importante. Outra transmissividade, que é isso justamente que eu falei, né? Que a gente percebe que por conta da transmissividade, vai ser muito difícil a gente conseguir extrair esse produto. Então, na verdade, a transmissividade é uma mistura de características tanto do produto quanto do meio, né? Essa característica, análise microbiológica também é bastante importante, porque a gente sabe que aqui no Brasil isso geralmente não é um grande problema, né? Porque por conta de a gente ter um clima tropical, a gente consegue. Geralmente a gente já tem todos esses micro-organismos, mas em alguns casos é importante, ainda mais quando a gente está trabalhando com uma técnica bastante... É uma grande novidade ainda no Brasil, a gente precisa de todas essas informações. Mas sem dúvida, quando a gente está falando de remediação, e principalmente dessas técnicas passivas, né, não ativas, então a gente precisa entender muito bem o modelo conceitual, entender muito bem aonde que o nosso produto está, como que ele se comporta, para onde que ele está indo, se ele está, a gente precisa definir bastante quais são as zonas de fluxo, as zonas de armazenamento. Nesse caso específico, por conta, é um caso bastante peculiar, assim, mesmo a gente utilizando essas ferramentas de alta resolução, a gente não conseguiu identificar muito claramente aonde que são as zonas de fluxo e zonas de armazenamento. Essa não identificação muito clara, né, das zonas de fluxo e zonas de armazenamento é um novo desafio para esse site.
mas obviamente a gente precisa entender muito bem quais são as características do nosso meio para a gente conseguir ter essa certeza. A gente precisa ter essa certeza de que o nosso material ali não vai se movimentar, né? E assim, a partir do momento que você entende que o NSD é tecnicamente defensável, né? Seja pelas características do contaminante, né, do produto de fase livre, ou pela característica do meio. Beleza, você fez os seus estudos, você fez algumas análises químicas, análises físicas, análises biológicas e concluiu que beleza, é tecnicamente defensável. Quais parâmetros que você tem que monitorar? O que você tem que fazer a partir do momento que você entendeu que pode se defender aquela técnica? Boa. Tem uma coisa que eu também acabei não falando antes, mas que é algo bastante importante, é justamente quando a gente está falando tanto de atenuação natural quanto do NSZD, o tempo é bastante importante. Então, isso é algo que a gente precisa levar em conta também, né? Então, além de todo o entendimento do meio físico, do nosso produto em si, a gente também precisa entender qual que é a estimativa de uso do solo daquela área. Nesse caso específico, é uma indústria que está lá há muito tempo, que provavelmente vai continuar sendo uma indústria nas próximas décadas, então isso também é uma coisa que precisa ser levada em conta. Assim que a gente define que o NSZD pode ser uma técnica de remediação a ser aplicável, a gente precisa definir qual é o método que a gente vai utilizar. E atualmente a literatura fala que existem 4 tipos de métodos. Um é o gradiente, que esse eu acho que aqui no Brasil é um dos mais fáceis para a gente conseguir calcular, que é basicamente a gente quer avaliar a diferença das concentrações de gases em diferentes profundidades. Isso na zona vadosa. Porque, conforme as reações de biodegradação vão ocorrendo, né, do produto em fase livre, existem algumas alterações das concentrações. Então, a gente tem um consumo de oxigênio, a geração de metano, por exemplo. Então, a gente precisa entender qual que é a diferença dessas concentrações para a gente conseguir calcular uma taxa. Então, o método do gradiente é basicamente isso. A gente instala alguns poços de vapor em diferentes profundidades na zona vadosa, então acima da fase livre. E o que a gente quer entender é justamente qual que é a diferença de oxigênio mais próximo do solo e mais próximo da fase livre. Então, com base nessa diferença, a gente consegue calcular uma taxa de degradação, que geralmente é em gramas de hidrocarboneto por metro quadrado por dia. Então, aqui a gente já consegue estimar o quanto que esse produto está sendo degradado por tempo. Então, a gente falou do primeiro método, que é o método de gradiente. A gente tem o segundo método, que é o método de, basicamente, a amostragem passiva do gás carbônico, que é emanado ali pelo solo por conta dessas reações de biodegradação. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem, isso ainda não é muito disponível no Brasil. Então, é uma técnica bastante interessante, porém ainda não é muito aplicável aqui. Tem uma terceira metodologia que é basicamente a mesma coisa, porém a gente estava falando do amostrador passivo, né, que capta essas concentrações de gás carbônico, e a gente tem uma câmara de gás que a gente precisa utilizar uma bombinha para fazer essa captura de gás carbônico. Essas duas, então, tanto o amostrador passivo quanto essa câmara de gás, ela ainda não está muito disponível no Brasil. Por falta de equipamento, por falta de análise. Sim. Uma coisa bastante importante que eu não falei também, nenhuma dessas técnicas ainda, é que a gente precisa entender quais são as reações que a gente está vendo relacionadas ao contaminante, porém a gente também precisa entender quais são as reações que já estão ocorrendo em background, por conta do carbono orgânico natural, por conta da presença de raízes e tal. Então, por exemplo, esse amostrador passivo ele já consegue fazer essa diferenciação com base nos isótopos de carbono. Porém, em todas as outras técnicas, a gente também precisa fazer o mesmo tipo de atividade numa área de background para a gente conseguir... Isso é importante? Vai, da hora. Então, em todas as outras técnicas, por enquanto a gente só falou de 3, a gente precisa entender o que está vindo de background e o que está relacionado à nossa degradação, a degradação do produto em si. E tem uma quarta metodologia que é bastante interessante, ela também pode ser muito facilmente aplicada no Brasil, que é a metodologia que avalia o calor biogênico, então o calor gerado pelas reações de degradação desse produto. Então a gente precisa
de uma forma muito parecida, entender essas alterações, esse gradiente de temperatura em diferentes profundidades. Então, a gente consegue utilizar alguns sensores, termômetros, né, em diferentes profundidades, e com base nessa diferença de calor, a gente consegue também calcular essa taxa de degradação. Então, a gente tem essas 4 técnicas, 4 metodologias, e no Brasil, as que são mais facilmente utilizadas são a primeira, né, que é a de gradiente, e essa do calor biogênico. E, então, como a gente já sabe que existem essas 4 técnicas, 4 metodologias, e pensando no que é mais fácil da gente aplicar no Brasil e no que é mais difícil, nesse projeto que eu te falei, a gente está pensando em utilizar, na verdade, uma mescla de algumas dessas técnicas. A principal técnica vai ser essa técnica de gradiente, então a gente vai instalar alguns poços de vapor em diferentes profundidades. Ali a gente precisa calcular, medir as concentrações de gás carbônico, de metano, de oxigênio. A gente também vai medir temperatura e pressão. Então isso a gente vai ter essas informações, um gradiente na zona vadosa. E a gente também vai medir a diferença de temperatura no aquífero. Então a gente vai fazer o método de gradiente e também a gente vai ter, junto com esses dados, os dados de temperatura para calcular 2 taxas diferentes. Então, isso a gente está olhando para a NSZD específica, porém como a gente já vai estar ali no campo e, como eu falei, é uma técnica que a gente precisa ter uma certeza muito grande, a gente também vai calcular, vai amostrar a água subterrânea, então tanto a montante, no centro de massa e a jusante, para a gente avaliar alguns parâmetros de biodegradação, como concentração de oxigênio dissolvido, nitrato, ferro, manganês, alcalinidade, enfim, vários parâmetros de biodegradação para a gente conseguir entender se a degradação, a gente vai utilizar uma linha de evidência adicional. Então a gente vai entender se essas reações realmente estão ocorrendo e, além disso, a gente vai conseguir calcular a capacidade de assimilação do meio. Então, a gente está vendo que pode ser que comece a gerar uma fase dissolvida, mas o meu meio tem a capacidade suficiente para degradar, inclusive, essa fase dissolvida. Então, essas informações são bastante importantes para a gente conseguir ter o entendimento completo da NSZD. É uma coisa que eu sempre fico me questionando, assim, que a gente estava conversando antes, né? Assim, beleza, quando você aplica o NSZD, você está assumindo que existe fase livre lá no seu meio, né? Livre porque ela entra no poço, né? Sim. Então, aí eu fico pensando, né? Como é que você tem certeza que essa fase livre não vai particionar para a fase dissolvida e aí voltar a aumentar? Porque, como você disse, né? Como premissa, a fase dissolvida ela não pode ter concentrações tão altas assim a ponto de ter risco à saúde humana. Só que como é que você vai garantir que em algum tempo essa concentração em fase dissolvida não vai voltar a subir? Dá para entender? Sim. Isso é bastante importante. Quando a gente está falando tanto de atenuação natural quanto a NSZD, o monitoramento é muito importante, né? Então a gente não vai tomar decisões com base em uma fotografia do local, né? Então a gente precisa monitorar, inclusive para ver se alguma coisa está saindo fora do planejado. Então eu acho que essa questão do monitoramento em si é bastante importante para a gente entender realmente se está ocorrendo essa dissolução e, inclusive, o monitoramento dos parâmetros físico-químicos e parâmetros de biodegradação para a gente conseguir entender se, mesmo se essa pluma em fase dissolvida começar a crescer, se a gente vai conseguir, se o meio tem as condições necessárias para fazer essa degradação. E como que você vê que está sendo a aceitação pelos órgãos ambientais? Esse projeto você mencionou, houve alguma contrapartida da CETESB ou não? Você teve alguma experiência fora do estado com isso? Como que foi? Tá. Esse processo, a gente ainda não começou essa discussão com a CETESB, né? Então a gente ainda não apresentou essa ideia para eles. Eu conversei com outros amigos da Arcades para entender como que a NSZD está sendo entendida em diferentes estados. E eu sei que através dessas conversas, a CETESB é o órgão ambiental que mais está por dentro, né, dessa nova tecnologia e tem uma aceitação maior. E eu conversei com uns amigos que trabalham em outros estados, como no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro já existe uma aceitação muito menor. Mas eu entendo que o órgão ambiental tem essa preocupação, porque ao longo do tempo eu vi vários projetos de atenuação natural e nem sempre eles são muito bem formulados, né? Bem embasados, isso. Então, por exemplo, a EPA fala que a gente precisa
levar em conta 3 linhas de evidência durante a avaliação da atenuação natural. Então a gente vai olhar para a concentração dos contaminantes, para os parâmetros de biodegradação, a gente vai entender se as reações de oxirredução estão ocorrendo, e a gente também pode coletar uma análise, fazer uma análise de microbiológica do meio para a gente conseguir entender e ver se essas 3 linhas de evidência estão sendo atendidas. Porém, na maior parte dos estudos de atenuação natural que eu vejo, a gente utiliza basicamente, ou as pessoas costumavam utilizar, somente a análise de Menckeno, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para tanta coisa e a gente apresenta para o órgão ambiental somente um único dado, né? Então, eu entendo que exista essa certa resistência do órgão ambiental porque os estudos realmente deixam a desejar nesse sentido, né? Mas eu entendo que e isso eu comecei a perceber nos projetos que eu comecei a participar, e a gente começou a apresentar todas essas linhas de evidência, isso é muito mais, fica muito mais defensável tecnicamente, porque você está mostrando todas as cartas do jogo, né? Então você levantou, entendeu se realmente está ocorrendo essa degradação, a gente avaliou se o meio vai ter capacidade de fazer de degradar todo esse contaminante até a gente chegar lá no final, até a gente chegar nas concentrações de CMA, por exemplo. Então a gente precisa embasar isso muito bem, e eu entendo que essa é a forma que a gente precisa. E eu entendo. E eu entendo que é dessa forma que a gente vai ter uma aceitação maior do órgão ambiental. Uhum. Então, o estudo precisa ser muito bem feito, né? Porque realmente é um risco muito grande, né? Você deixar o produto em fase livre lá durante tanto tempo, se você não tem tanta certeza de que isso realmente vai ser benéfico, a gente vai conseguir atingir as metas de remediação. Gente, felizmente nossa conversa está chegando ao fim. Muito obrigada por ter participado, gostei muito da nossa conversa, espero contar com você também como espectador nos próximos episódios. E é isso, muito obrigada por terem assistido, tchau, tchau e até a próxima. Até mais, até a próxima.